Ela entrou na concessionária com a roupa suja de terra. Vai pagar com mandioca? Riram os vendedores. Mas quando ela revelou quem realmente era e o motivo daquela compra, todos choraram de vergonha. A concessionária da Mercedes-Benz era o lugar mais luxuoso da cidade. O chão de mármore brilhava tanto que parecia um espelho. O ar era gelado e tinha aquele cheiro de carro novo e de couro, um cheiro de dinheiro. Uma música clássica tocava baixinho, criando um ambiente para poucos. Atrás de uma mesa de vidro, 3 vendedores conversavam e riam. O chefe deles, Gustavo, era um homem de uns 40 anos, que vestia um terno caro e tinha um sorriso que não parecia sincero. Ele olhava para os carros à venda como se fossem troféus e para os clientes como se fossem apenas números em sua meta de vendas. Junto a ele, Patrícia e Marcelo, seus melhores vendedores, riam de suas piadas, sempre prontos para agradar. Em um canto, um pouco afastado, estava Felipe, o vendedor mais novo. Ele tinha chegado do interior há poucos meses e ainda se sentia um peixe fora d'água naquele mundo de luxo. Foi quando uma caminhonete velha, com a pintura gasta pelo sol e marcas de terra, estacionou bem na frente da porta de vidro. O contraste foi imediato. A caminhonete parecia um animal do campo, cansado e sujo, perdido no meio da cidade grande. De dentro dela, desceu uma senhora. Era Luzia. Ela tinha 62 anos. Vestia uma camisa xadrez simples, uma calça jeans remendada e botas sujas de terra. Suas mãos eram grossas e marcadas pelo trabalho pesado na roça. Ela ajeitou o chapéu de palha em sua cabeça e caminhou com passos firmes em direção à entrada. Ao entrar, o ar frio a atingiu, mas ela não se intimidou. Olhou ao redor, viu os carros brilhando, os vendedores bem vestidos, e continuou andando. A conversa dos vendedores parou na hora. Eles olharam para Luzia, como se um bicho estranho tivesse invadido o ambiente limpo deles. Gustavo se aproximou, com aquele sorriso falso no rosto. Pois não, senhora. Se estiver procurando o banheiro, fica no corredor dos fundos. A ofensa foi disfarçada de gentileza, mas todos entenderam. Bom dia, meu filho, respondeu Luzia, com a voz calma e firme. Eu não estou procurando o banheiro, eu vim para comprar. A palavra comprar fez Gustavo erguer as sobrancelhas. Ele olhou para as roupas simples dela, para as botas sujas e depois para seus colegas, segurando o riso. Comprar? E o que a senhora estaria interessada em comprar? Talvez um chaveiro de lembrança? Luzia ignorou a piada. Eu vim para ver as caminhonetes e os caminhões de vocês. A risada que Gustavo estava segurando finalmente escapou. Patrícia e Marcelo começaram a rir alto também. Apenas Felipe, no canto, sentiu o rosto queimar de vergonha. Aquela senhora lembrava sua avó, e o que seu chefe estava fazendo era cruel. Caminhões? Repetiu Gustavo debochado. Minha senhora, aqui é uma concessionária da Mercedes. Nossos veículos são um pouco caros. Eu sei o preço das coisas, meu jovem. Não se preocupe com isso, disse Luzia, sem se abalar. A calma dela irritou Gustavo ainda mais. Ele decidiu ser mais direto, mais humilhante. Ele se inclinou um pouco para a frente e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. E a senhora pretende pagar como? Com um saco de mandioca? A gargalhada explodiu na concessionária. Outros clientes que estavam no salão olharam e alguns riram junto, constrangidos. Luzia sentiu uma raiva subir, mas respirou fundo. Lembrou da promessa que fez, lembrou do rosto de seu falecido marido, José, e da força que ele sempre dizia que ela tinha. Ela olhou bem nos olhos de Gustavo, que ainda sorria, esperando que ela fosse embora humilhada. Mas ela não foi. Em vez disso, sua voz saiu clara e poderosa, calando todas as risadas. Eu não vim aqui para brincadeira, meu jovem. Eu preciso de 12 caminhonetes cabine dupla, a diesel, e 3 caminhões pequenos para transporte, todos do modelo mais novo que o senhor tiver, e eu vou pagar à vista. Ela fez uma pausa, e o silêncio na loja era total.
Agora o senhor vai me mostrar os veículos ou vai continuar fazendo piada? A resposta de Luzia caiu como uma pedra no meio da concessionária silenciosa. 12 caminhonetes e 3 caminhões. À vista. Por um momento, Gustavo e seus vendedores ficaram sem reação, com os sorrisos falsos congelados no rosto. Eles esperavam que ela fosse embora, chorando, mas em vez disso, ela os desafiou com uma calma que eles não sabiam como enfrentar. Felipe, o vendedor novato, sentiu uma ponta de admiração. Aquela senhora, com sua simplicidade, tinha mais coragem do que todos eles juntos. Mas a surpresa de Gustavo durou pouco. A arrogância dele era como uma armadura, e ele a vestiu de novo, decidindo que aquela senhora era alguma louca ou estava tentando pregar uma peça. E se era um jogo, ele iria jogar, mas do jeito dele, para humilhá-la ainda mais. Mas é claro, minha senhora, por que não disse antes? Disse Gustavo com uma falsa empolgação na voz, abrindo os braços como se estivesse no palco. Patrícia, Marcelo, deixem o que estão fazendo e venham atender a nossa maior cliente do ano. Ele piscou para os colegas que entenderam o recado e entraram na brincadeira. Patrícia pegou o celular. Chefe, preciso registrar esse momento histórico, disse ela, começando a filmar Luzia. A senhora da fazenda que veio comprar a frota toda. Gustavo adorou a ideia. Filma mesmo, Patrícia. Vamos mostrar para todo mundo como se faz uma venda de verdade. Ele se virou para Luzia com um sorriso venenoso. Por aqui, por favor. Vou lhe mostrar nossos melhores modelos. O que se seguiu foi uma caminhada de humilhação. Gustavo guiava Luzia pelo salão, parando na frente dos veículos mais caros, não para vendê-los, mas para zombar dela. Esta aqui, por exemplo, disse ele, batendo no capô de uma caminhonete preta reluzente. É a nossa top de linha, custa quase R$500.000. A senhora gostaria de levar uma de cada cor? Talvez uma amarela para combinar com o seu chapéu? Os outros vendedores riam, e alguns clientes que assistiam à cena também davam risadinhas. Luzia, no entanto, não se abalou. Ela caminhava com a mesma dignidade de sempre, olhando para os veículos com um interesse genuíno, como se não percebesse a maldade ao seu redor. Ela passava as mãos calejadas na lataria, olhava os pneus, analisava os detalhes. Em um momento ela parou e perguntou com a voz séria: este modelo já vem com o eixo traseiro reforçado para a estrada de terra ou isso é um opcional? A pergunta técnica pegou Gustavo de surpresa. Ele não sabia a resposta. Gaguejou preciso verificar no sistema. E seu sorriso vacilou por um segundo. Felipe, que observava de longe, sentiu o estômago revirar. Ele sabia que aquela pergunta não era de alguém que estava brincando. Era uma pergunta de quem realmente entendia do assunto, de quem usaria aqueles veículos para trabalho pesado. Ele via a crueldade de seus colegas, o celular de Patrícia gravando tudo, e sentia uma vergonha profunda, mas o medo de perder o emprego o mantinha paralisado. Ele apenas baixou a cabeça, desejando que aquilo acabasse logo. Depois da apresentação dos veículos, Gustavo levou Luzia até sua mesa de vidro, pronto para dar o golpe final. A essa altura, a maior parte da concessionária assistia ao show. Ele se sentou em sua cadeira de chefe, pegou uma caneta e uma prancheta e olhou para Luzia com um ar de superioridade. Muito bem, minha senhora. O total da sua compra, incluindo os 12 modelos de caminhonete e os 3 caminhões, fica em R$9.200.000, disse ele, inventando um número alto de propósito para assustá-la. O silêncio na loja era total. Todos esperavam que ela finalmente percebesse a brincadeira e fosse embora. Para fecharmos o negócio com pagamento à vista, como a senhora mencionou, continuou Gustavo com um sorriso vitorioso. Eu vou precisar de um comprovante de que a senhora tem esse dinheiro, ou pelo menos um sinal de 10%. Como a senhora prefere fazer? Vai trazer o saco de mandioca agora ou talvez um extrato do seu banco?
O desafio de Gustavo ficou no ar, pesado e cruel. Todos na concessionária olhavam para Luzia, esperando a cena final de sua humilhação. Patrícia segurava o celular com firmeza, a câmera pronta para gravar o momento em que a agricultora finalmente se levantaria e iria embora, derrotada. O sorriso de Gustavo era o de um predador que encurralou sua presa. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, saboreando a vitória que ele tinha como certa. Aquele momento para ele não era sobre vender carros, era sobre reafirmar seu poder, sobre mostrar para todos ali quem mandava e quem pertencia àquele mundo de luxo. A senhora de roupas simples, em sua mente, era apenas um detalhe, um peão a ser sacrificado para fortalecer sua posição de rei naquele pequeno castelo de vidro e aço. Mas Felipe, o vendedor novato, não conseguia mais assistir àquilo. Aquilo não era uma venda, era uma tortura pública. Era um bando de lobos cercando uma ovelha. Só que aquela ovelha não parecia ter medo, e isso o intrigava profundamente. Ele pensou em sua própria mãe, em sua avó, pessoas simples e honestas da roça que, assim como Luzia, trabalharam a vida inteira sob o sol. E se fosse uma delas sentada ali, sendo humilhada daquele jeito? O estômago de Felipe revirou. Ele não podia mais ficar calado, não importasse o preço. Com o coração batendo forte no peito, ele deu um passo à frente. Sua voz saiu um pouco trêmula, mas clara o suficiente para cortar o silêncio tenso da sala. Chefe, Gustavo, por favor, começou ele. Acho que já foi o suficiente. A senhora é uma cliente, está aqui interessada em nossos produtos. Nós não podemos tratá-la desse jeito. Se um olhar pudesse matar, Felipe teria caído ali mesmo. Gustavo se virou para ele lentamente e o sorriso falso em seu rosto desapareceu, dando lugar a uma expressão de fúria gelada. O que foi que você disse, Felipe? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Você está defendendo ela. Gustavo se levantou e caminhou até ficar cara a cara com o jovem vendedor. Você é novo aqui, moleque. Então deixa eu te ensinar a primeira e única regra deste lugar. Cliente é quem tem dinheiro para pagar. Quem não tem é um estorvo, um problema. E quem defende o estorvo, vira estorvo também. Ele deu um peteleco no crachá de Felipe. Se não quiser voltar para a sua roça e passar o resto da vida plantando mandioca junto com ela, eu sugiro que você fique bem quieto no seu canto. Foi claro? A ameaça foi pública e humilhante. Felipe sentiu o rosto queimar. Procurou com os olhos por apoio em seus colegas, Patrícia e Marcelo, mas eles desviaram o olhar, alguns até com um sorrisinho de deboche. Naquele instante, ele entendeu que estava completamente sozinho. Foi então que ele sentiu um olhar sobre si. Era Luzia. Ela, que tinha assistido a tudo com uma calma impressionante, agora olhava diretamente para ele. E pela primeira vez naquele dia, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de uma gratidão e de um calor que aqueceram o coração de Felipe. Não foram precisas palavras. Aquele olhar dizia, eu vi o que você fez. Obrigada. Você é um bom rapaz. Naquele momento, o medo que Felipe sentia de seu chefe foi substituído por uma certeza. Ele tinha feito a coisa certa. Uma conexão silenciosa, uma aliança tinha sido formada entre a senhora da roça e o jovem vendedor do interior. Depois de humilhar Felipe, Gustavo voltou sua atenção para Luzia, o sorriso arrogante de volta ao rosto. Então, minha senhora, onde paramos? Ah, sim, a prova do pagamento. Estamos todos esperando. Onde está o comprovante? O dinheiro da mandioca ainda não apareceu? Com uma calma que desarmou a todos, Luzia se inclinou para o lado e pegou um saco de estopa simples que estava no chão ao lado de sua cadeira. Todos se inclinaram para a frente, curiosos. Patrícia focou a câmera do celular, esperando que ela tirasse de lá um maço de dinheiro velho, ou talvez até mesmo uma mandioca, para completar a piada. Mas o que Luzia tirou de dentro do saco deixou todos confusos.
Era um livro antigo, com capa de couro gasta e escura. Não parecia um talão de cheques, nem um documento de banco. Parecia um diário velho. Ela colocou o livro sobre a mesa de vidro de Gustavo com um baque surdo e o empurrou na direção dele. Em seguida, olhou-o nos olhos e sua voz não era mais a de uma cliente, mas a de alguém que dava uma ordem. Meu comprovante está aí dentro, mas antes de o senhor abrir, eu quero o dono desta concessionária aqui na minha frente. Agora. A ordem de Luzia, dita com uma calma que não combinava com suas roupas simples, calou a concessionária. Gustavo, o gerente, olhou para o livro antigo sobre sua mesa e depois para a senhora à sua frente, e pela primeira vez não soube o que fazer. A situação tinha saído completamente de seu controle. A piada havia se virado contra o piadista. Ele, que era o mestre da humilhação, agora era o centro de um silêncio constrangedor, com todos os clientes e funcionários esperando para ver sua próxima jogada. Patrícia, que filmava tudo, abaixou o celular, percebendo que aquilo não era mais engraçado. A arrogância, no entanto, foi a única defesa que Gustavo encontrou. Ele tentou forçar uma risada, mas o som saiu fraco, nervoso. "A senhora quer o dono? O doutor Fernando?" disse ele, tentando recuperar o ar de deboche. "E quem a senhora pensa que é para exigir a presença dele? A rainha da mandioca em pessoa?" Mas as piadas já não tinham mais graça. Ninguém riu. O público que antes o apoiava, agora olhava para Luzia com uma nova curiosidade. Havia algo naquela mulher que não se encaixava. A postura, a voz firme, a coragem de enfrentar o gerente daquele jeito, não era o comportamento de uma simples agricultora perdida na cidade. Luzia não respondeu à ofensa. Ela apenas o observou, com um olhar que misturava pena e firmeza, como uma professora experiente olha para um aluno teimoso que se recusa a aprender a lição. Foi então que ela deu a primeira pista do imenso mistério que a cercava. Uma pista que fez o chão de Gustavo desaparecer. "Meu jovem, não precisa ter medo de ligar para o seu patrão", disse ela, a voz tranquila. "Pode pegar o telefone e dizer a ele que a Luzia do Sítio das Promessas está aqui. Diga também que eu vim conversar sobre o projeto do hospital infantil que nós discutimos na Feira de Barretos, no mês passado." Aquelas palavras caíram como uma bomba na concessionária. Cada detalhe era preciso demais para ser uma mentira. Ela sabia o nome do dono, Dr. Fernando. Ela mencionou um nome específico, Luzia do Sítio das Promessas, que soava como alguém importante. E o mais chocante de tudo, ela citou um encontro e um assunto específico, a Feira de Barretos e um projeto de hospital, algo que um gerente de vendas jamais saberia. Gustavo ficou branco. O nome Sítio das Promessas e a palavra hospital acenderam um alarme em sua memória. Ele se lembrou de ter ouvido seu chefe, Dr. Fernando, falando ao telefone com entusiasmo sobre um grande projeto social com um produtor rural importante que ele havia conhecido em Barretos. Na época, Gustavo não prestou atenção aos detalhes. Agora, os detalhes estavam sentados na sua frente, na forma de uma senhora com botas sujas de terra. O mundo de Gustavo desabou. Ele olhou para Patrícia, que estava com a boca aberta, em choque. Olhou para Felipe, o novato, que agora tinha um pequeno e discreto sorriso de quem sabia que a justiça estava chegando. O gerente arrogante, o rei daquele castelo, percebeu que havia cometido o maior, e talvez o último, erro de sua carreira. Ele tinha humilhado não uma agricultora qualquer, mas alguém que tinha uma conexão direta com seu chefe. Alguém muito, muito importante. Com as mãos tremendo, sentindo todos os olhares sobre si, Gustavo pegou o telefone de sua mesa. Ele não tinha mais coragem de olhar para Luzia. Discou o número particular do chefe que só usava em emergências. E aquela, sem dúvida, era a maior emergência de sua vida. "Doutor Fernando, desculpe incomodar o senhor. É o Gustavo, da concessionária." Sua voz, antes tão alta e confiante, agora era um sussurro assustado. "Senhor,
Tem uma senhora aqui. O nome dela é Luzia, do Sítio das Promessas. Ele fez uma pausa, ouvindo a voz do outro lado da linha. Seus olhos se arregalaram de pânico. Sim, senhor, ela mesma, a própria. Ela disse que veio acertar os detalhes da compra, para o projeto do hospital. Outra pausa, e Gustavo começou a suar frio, balançando a cabeça em concordância para a voz furiosa que gritava no telefone. Sim, senhor. Entendido, senhor. Farei isso agora mesmo, com todo o respeito. Sim, senhor. Ele desligou o telefone devagar, o rosto pálido como um fantasma. Levantou os olhos e encarou Luzia, não mais com arrogância, mas com puro e absoluto terror. O terror nos olhos de Gustavo era visível para todos. O homem que minutos antes era o rei daquele lugar, agora parecia um menino assustado na frente da diretora. Ele desligou o telefone e, tremendo, se aproximou de Luzia. Sua postura havia mudado completamente. A arrogância tinha sumido, dando lugar a um medo servil. Minha senhora, Dona Luzia, gaguejou ele sem conseguir olhá-la nos olhos. Por favor, me perdoe. Eu não sabia. O Dr. Fernando, meu chefe, está vindo para cá imediatamente. Ele me deu ordens para tratá-la com a maior honra. A senhora aceita um café? Uma água? Um champanhe? A mudança repentina no tratamento era tão ridícula que quase fez Luzia sorrir. Patrícia e Marcelo, que antes riam com o chefe, agora estavam paralisados, pálidos, entendendo que o mundo deles estava prestes a desabar. Não demorou nem 10 minutos. Um Mercedes preto, elegante e silencioso parou na porta. Dele desceu um homem de uns 60 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos e uma expressão séria e decepcionada. Era o Dr. Fernando. Ele não olhou para seus funcionários. Seus olhos procuraram por Luzia, e ele caminhou diretamente até ela, ignorando a todos no caminho. Dona Luzia, ele perguntou com uma voz respeitosa. Sou eu, ela respondeu se levantando. Ele estendeu a mão. Sou Fernando. E em nome de toda a minha empresa, eu quero lhe pedir 1000 desculpas pela vergonha e pelo desrespeito que a senhora passou aqui hoje. Isso é inaceitável. Depois de se desculpar com Luzia, ele se virou para Gustavo e seu rosto se endureceu. Gustavo, eu ouvi o suficiente pelo telefone. Arrume suas coisas. A partir deste momento, você não trabalha mais aqui. A sentença foi final, dita em voz alta para que todos ouvissem. Gustavo começou a chorar, a implorar. Doutor Fernando, por favor, foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi preconceito, e isso eu não tolero na minha empresa. Rua. Patrícia e Marcelo se encolheram, esperando serem os próximos. Foi quando Luzia interveio. Doutor Fernando, espere um pouco, disse ela, com sua voz calma. Todos olharam para ela surpresos. Ela apontou para Felipe, que estava quieto em seu canto. Aquele rapaz ali, ele foi o único que teve a coragem e a decência de me defender, mesmo sabendo que o chefe dele o demitiria por isso. Dr. Fernando olhou para Felipe, que ficou vermelho na hora. Qual o seu nome, meu filho? Perguntou ele. Felipe, senhor. Pois bem, Felipe, o Gustavo está demitido. A vaga de gerente de vendas agora é sua. E sua primeira tarefa é cuidar de tudo que a dona Luzia precisar, com o máximo de respeito e eficiência. Felipe ficou em choque, sem conseguir acreditar. Olhou para Luzia, que lhe deu um pequeno sorriso de aprovação. Naquele olhar ele entendeu que a bondade, às vezes, é recompensada de formas inesperadas. Com a situação resolvida, Dr. Fernando se voltou para Luzia. Dona Luzia, agora que esses absurdos terminaram, podemos conversar sobre o seu projeto? O Gustavo mencionou um livro e uma promessa. Luzia caminhou até a mesa e pegou o livro de capa de couro. Não era um diário. Era uma Bíblia antiga, daquelas de família com as páginas amareladas pelo tempo. Ela a abriu com cuidado. Dentro havia anotações nas margens e uma foto gasta de um homem sorrindo, um sorriso bom e honesto. Este era o meu José, meu falecido marido, disse ela.
E a sala inteira se calou para ouvir. O José era um homem de muita fé, Dr. Fernando. Ele acreditava que Deus nos abençoou com a terra boa, não para a gente ficar rico, mas para a gente ser uma bênção na vida dos outros. O sonho dele era criar uma cooperativa para ajudar todos os pequenos agricultores da nossa região a vender seus produtos por um preço justo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luzia, mas ela continuou. Há 2 anos, ele sofreu um acidente de trator. Nos seus últimos momentos no hospital, ele me fez prometer. Com a mão sobre esta Bíblia, ele me fez jurar diante de Deus que eu não ia deixar o sonho dele morrer. Ela tocou na capa do livro. Eu prometi. Prometi que ia trabalhar, que ia fazer a fazenda prosperar e que um dia eu ia comprar todos os veículos necessários para começar a cooperativa e ajudar o nosso povo. A compra desses caminhões não é um negócio para mim, Dr. Fernando. É o último passo para honrar uma promessa que fiz a Deus e ao amor da minha vida. A história de Luzia, contada com uma simplicidade e uma dor tão reais, emocionou a todos. O motivo da compra não era luxo ou poder, era fé, amor e um compromisso sagrado. Dr. Fernando, um homem de negócios duro, sentiu os olhos marejarem. Felipe chorava abertamente. Até Gustavo, já demitido, encostado em um canto, chorava de vergonha, percebendo a dimensão da história que ele tinha desprezado. Dona Luzia, disse Dr. Fernando, a voz embargada. O que aconteceu aqui hoje foi uma vergonha, mas a sua história é uma bênção, e a Mercedes-Benz não vai apenas lhe vender esses veículos. Ele a olhou com uma nova determinação. Nós vamos fazer parte deste milagre. A semana que se seguiu àquele dia transformador foi diferente de qualquer outra na história da concessionária. O silêncio tenso e a arrogância que antes dominavam o ambiente deram lugar a um clima de respeito e reflexão. Felipe, o jovem vendedor do interior, agora era o gerente. Ele não gritava nem humilhava, ele conversava, ouvia e ensinava. A primeira coisa que fez foi reunir a equipe. Pessoal, disse ele, o que aconteceu aqui na semana passada foi uma lição para todos nós. A partir de hoje, a regra número 1 desta empresa é: todo ser humano que entrar por aquela porta será tratado com o máximo de respeito, não importa a roupa que veste, o carro que tem ou a história que carrega. Patrícia e Marcelo, que não foram demitidos, mas colocados em um período de observação sob a chefia de Felipe, ouviram em silêncio. A vergonha que sentiram os transformou. Eles passaram a tratar cada cliente, do mais rico ao mais simples, com uma atenção que nunca haviam demonstrado antes. A história de Dona Luzia e de seu marido José havia se espalhado entre os funcionários, e ninguém mais conseguia olhar para um cliente da mesma forma. Na sexta-feira seguinte, o telefone de Felipe tocou. Era o Dr. Fernando, o dono. A voz dele era animada. Felipe, meu filho, tenho boas notícias. Preciso que você prepare o pátio principal da concessionária para segunda-feira, às 15h. Quero todos os funcionários reunidos. Felipe sentiu o coração acelerar. Posso saber o motivo, senhor? É uma surpresa, respondeu o Dr. Fernando. Uma surpresa para a Dona Luzia e para o projeto dela. Por favor, ligue e a convide para estar aqui. Diga que é muito importante, mas não dê nenhum detalhe. Quero que seja especial. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Uma surpresa para Dona Luzia. Todos na concessionária ficaram ansiosos, curiosos, para saber o que o patrão estava planejando. Passaram a manhã de segunda-feira limpando o pátio, organizando o espaço, movidos por uma expectativa genuinamente feliz. Era a chance de todos mostrarem que haviam mudado, que agora faziam parte daquela história de superação. Felipe ligou para Luzia. Dona Luzia, sou eu, o Felipe. O Dr. Fernando pediu para a senhora vir até a concessionária hoje à tarde. Ele disse que tem uma surpresa para a senhora.
Luzia, do outro lado da linha, em sua fazenda, ficou curiosa, mas concordou em ir. Às 3:00 o pátio da concessionária estava cheio. Todos os funcionários estavam lá, de mecânicos a vendedores, lado a lado. Dr. Fernando e Felipe aguardavam ansiosamente. Luzia chegou em sua caminhonete antiga, vestindo suas roupas simples de sempre, mas com um sorriso no rosto. Dr. Fernando a recebeu com um abraço. Dona Luzia, que bom que veio. O que preparamos hoje é o mínimo que podemos fazer para honrar a memória de seu marido e a sua promessa. Ele a guiou até o centro do pátio e se preparou para falar com a equipe. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, um som grave começou a ser ouvido à distância. Um ronco baixo que foi crescendo e se tornando mais forte. Era o som inconfundível de múltiplos motores potentes se aproximando. Todos se viraram em direção à rua, curiosos. O som ficou ensurdecedor. Então, o primeiro veículo apareceu na entrada da concessionária. Era uma caminhonete Mercedes novinha em folha, branca como a neve, brilhando sob o sol da tarde. Mas havia algo diferente nela. Na lateral da porta, uma pintura delicada e artística mostrava um sol nascendo sobre um campo verde e embaixo as palavras Cooperativa Sítio das Promessas. Luzia levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Logo atrás da primeira, veio a segunda, a terceira, a quarta. Uma por uma, 12 caminhonetes personalizadas entraram e se alinharam perfeitamente no pátio. E não parou por aí. Em seguida, vieram os 3 caminhões pequenos, também brancos, também com o mesmo símbolo de esperança pintado na lateral. A frota inteira. Os 15 veículos que ela viera comprar, agora transformados em símbolos de sua missão. Eles pararam, um ao lado do outro, com os motores ligados, um exército do bem, pronto para começar o trabalho. Todos os funcionários começaram a aplaudir, a chorar, a se abraçar. Luzia olhava para aquela cena, para os veículos que carregavam o sonho de seu marido e mal conseguia respirar de tanta emoção. Com os motores dos 15 veículos ligados, o pátio da concessionária vibrava com uma energia poderosa e emocionante. Luzia, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, caminhou devagar até a primeira caminhonete, a mais próxima dela. Com a mão trêmula, ela tocou a pintura branca e lisa e depois traçou com os dedos o símbolo da cooperativa. Naquele toque, ela sentiu o peso de anos de trabalho duro, de saudades e de uma promessa feita em um leito de hospital. Ela sentiu a presença de seu José, como se ele estivesse ao seu lado, sorrindo com o mesmo orgulho de quando viam a primeira colheita do ano brotar da terra. Cada um daqueles veículos não era apenas metal e motor. Era um pedaço do sonho deles, uma prova de que a fé e o amor eram mais fortes que a morte e o tempo. Enquanto a emoção tomava conta de todos, Dr. Fernando subiu em um pequeno degrau para que pudesse ser visto e ouvido. Ele pediu silêncio e a multidão de funcionários se calou, os aplausos dando lugar a uma expectativa respeitosa. «Boa tarde a todos», começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Há exatamente uma semana, nesta mesma concessionária, aconteceu um dos eventos mais vergonhosos da história da nossa empresa. Uma mulher de um valor que não se pode medir foi julgada por suas roupas, desprezada por sua simplicidade e humilhada por funcionários que se esqueceram da primeira e mais importante regra do nosso trabalho: servir pessoas, não julgá-las. Ele olhou para sua equipe e todos baixaram a cabeça, lembrando daquele dia. Dona Luzia, com sua força e sua dignidade, nos ensinou uma lição que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Ela nos lembrou que por trás de cada pessoa existe uma história, um propósito e muitas vezes uma dor. E nos lembrou que o verdadeiro valor de um homem ou de uma mulher está no caráter, não na conta bancária. Ele fez uma pausa, olhou para Luzia, que o observava com os olhos marejados, e então deu a grande revelação.
Por causa dessa lição e por causa da nobreza da missão que a dona Luzia carrega, a Mercedes-Benz do Brasil tomou uma decisão. Nós não estamos apenas vendendo estes 15 veículos para ela. O silêncio era total. Nós estamos doando esta frota completa, sem custo algum, para a cooperativa Sítio das Promessas. A reação foi uma explosão de aplausos, assobios e gritos de alegria. Os funcionários choravam, se abraçavam, incrédulos e felizes. Felipe, o novo gerente, não conseguiu conter as lágrimas, vendo o resultado de seu pequeno ato de coragem se transformar em algo tão grandioso. Patrícia e Marcelo também choravam, mas suas lágrimas eram de alívio e redenção. A alegria de poder fazer parte de algo tão bom depois de terem errado tanto. Dr. Fernando ergueu as mãos, pedindo silêncio novamente. E não para por aí, ele continuou. A partir de hoje, 1% de todo o lucro desta concessionária será doado para sempre para ajudar a comunidade da Dona Luzia. E mais, cada funcionário terá um dia de trabalho por mês, pago pela empresa, para atuar como voluntário no projeto. Nós não seremos apenas fornecedores, nós seremos parceiros com as mãos na terra nesta missão de fé. A emoção foi ainda maior. Ele então chamou Felipe para o seu lado. E para liderar esta nossa nova fase, uma fase de respeito e de humanidade, eu apresento a vocês o novo gerente desta loja, Felipe, um homem que provou ter o caráter e a coragem que a nossa empresa precisa. Todos aplaudiram o jovem, que, envergonhado e feliz, apenas agradeceu. E finalmente, disse Dr. Fernando, a mulher que começou tudo isso, a nossa professora, a nossa inspiração. Dona Luzia, por favor, venha até aqui. Ele desceu do degrau e entregou a Luzia a chave da primeira caminhonete. Era um gesto simbólico. Ela não estava mais comprando. Estava recebendo o reconhecimento por sua luta. Segurando a chave, com a voz embargada, Luzia conseguiu dizer algumas palavras. Eu só sei agradecer a Deus. Meu José, ele está vendo isso lá do céu. Ela olhou para a frota de veículos. O sonho dele era ajudar o nosso povo. Hoje, o sonho dele começa a virar verdade. E não é mais um sonho só meu. Agora, pelo visto, é um sonho de todos nós. Muito, muito obrigada. Após os aplausos, Dr. Fernando a puxou para um canto, longe do barulho. Dona Luzia, a doação dos veículos e o nosso apoio financeiro são apenas o começo. Eu passei a semana inteira ao telefone com nossos engenheiros na Alemanha. Ele pegou um tablet e mostrou a ela a imagem de um veículo que ela nunca tinha visto. Eles ficaram tão comovidos com a sua história que criaram um projeto especial para a sua cooperativa. Uma unidade móvel de saúde de última geração. Uma clínica sobre rodas para poder levar médicos e dentistas para os vilarejos mais distantes, onde as pessoas não têm acesso a hospitais. E eles querem construir a primeira unidade com o nome do seu José como um presente da nossa engenharia para a sua missão. Luzia olhou para o projeto, para aquele veículo incrível que poderia salvar tantas vidas, e entendeu que a promessa que ela fez estava se tornando algo muito maior do que ela jamais poderia ter sonhado. Dr. Fernando guardou o tablet. Mas a imagem daquela unidade móvel de saúde, daquela clínica sobre rodas, ficou gravada na mente de Luzia. Era mais do que ela ousara sonhar. Era a promessa de seu José, abençoada por Deus, florescendo de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Enquanto os funcionários ainda comemoravam e admiravam a frota de veículos, um homem se aproximou do pequeno grupo formado por Luzia, Dr. Fernando e o novo gerente, Felipe. Era Gustavo, o ex-gerente. Ele não usava mais a máscara de arrogância. Em seu rosto havia apenas vergonha e um arrependimento profundo. Ele parou a uma distância respeitosa, a cabeça baixa, as mãos tremendo um pouco. Dona Luzia, começou ele, a voz embargada. Eu sei que não tenho o direito, e que nada que eu disser pode apagar o que eu fiz. Mas antes de ir embora,
Eu preciso pedir perdão. Ele finalmente levantou os olhos, e eles estavam vermelhos. Eu fui cruel, fui preconceituoso. Eu julguei a senhora sem saber nada da sua vida, da sua dor. O Dr. Fernando tem toda a razão de me demitir. Eu mereço. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu só queria que a senhora soubesse que a sua história me mudou. Eu nunca mais na minha vida vou olhar para uma pessoa e julgá-la pela aparência. A senhora me ensinou isso hoje, da pior maneira possível. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos esperavam que Dr. Fernando apenas o mandasse embora. Mas Luzia, vendo a sinceridade naquele homem quebrado, sentiu compaixão. Ela, que tinha todos os motivos para sentir raiva, sentiu pena. Dr. Fernando, disse ela, virando-se para o dono da concessionária. Eu sei que a decisão é sua e o senhor está certo em zelar pelo respeito em sua empresa, mas a minha avó, que era uma mulher de muita fé, sempre me dizia que Deus nos perdoa todos os dias por nossos erros. Quem somos nós para não dar uma segunda chance a quem se arrepende de verdade? Gustavo olhou para ela, chocado. Ele não esperava defesa, muito menos da mulher que ele havia humilhado. Esse rapaz errou muito feio, continuou Luzia. Mas acho que hoje ele aprendeu a lição mais dura da vida dele. E uma lição aprendida com dor, a gente não esquece. Talvez ele mereça uma oportunidade de mostrar que mudou. Dr. Fernando olhou de Luzia para Gustavo e depois para Patrícia e Marcelo, que observavam a cena também arrependidos. Ele viu a verdade nas palavras de Luzia. A verdadeira mudança não vinha da punição, mas do perdão e da oportunidade de fazer diferente. Gustavo, disse ele com a voz firme, sua demissão do cargo de gerente está mantida. Você perdeu a confiança necessária para liderar, mas aceitando o pedido da dona Luzia, eu lhe ofereço uma segunda chance. Você pode recomeçar do zero, como vendedor sob a supervisão do Felipe. Terá que provar todos os dias, com seu trabalho e seu respeito, que você é um novo homem. Aceita? Sim, senhor. Aceito. Obrigado, dona Luzia. Obrigado, disse Gustavo, chorando de alívio e gratidão. Luzia então se virou para toda a equipe, que agora a olhava com uma admiração e um respeito que ela nunca pedira, mas que havia conquistado. Meus filhos, disse ela, com sua voz de mãe e avó. A partir de hoje, vocês não são mais apenas vendedores de carros. Cada veículo que sair por aquela porta vai carregar um pedaço de um sonho. Uma parte do lucro de vocês vai ajudar a comprar um remédio, a pagar uma cirurgia, a salvar a vida de uma criança. Cada cliente que vocês tratarem com respeito, não importa como ele se pareça, estará honrando a memória do meu José. O trabalho de vocês ganhou um novo propósito. Lembrem-se disso todos os dias. As palavras dela deram um novo sentido ao trabalho de todos ali. Eles não vendiam mais luxo, vendiam esperança. Depois de estabelecer a nova ordem, Luzia teve uma ideia. Ela olhou para o novo gerente, Felipe, e para a equipe que agora a olhava com expectativa. Para que vocês entendam de verdade o que estamos construindo juntos, para que sintam no coração a importância desta missão, eu quero fazer um convite. Ela olhou para Gustavo, Patrícia e Marcelo também, incluindo a todos. Eu quero convidar vocês para irem comigo até a minha terra. Quero que conheçam os agricultores que vão usar essas caminhonetes para tirar suas famílias da pobreza. Quero que vejam com os próprios olhos as pessoas que a unidade de saúde vai ajudar. Ela fez uma pausa, e seu olhar era ao mesmo tempo um desafio e um convite carinhoso. A viagem é longa, a estrada é de terra e não tem luxo nenhum, mas eu garanto uma coisa. Vocês voltarão de lá pessoas diferentes. Vocês aceitam o convite? O convite de Luzia pairou no ar, tão inesperado quanto a frota de veículos que agora enchia o pátio. Viajar para a terra dela, deixar o conforto da cidade, o ar-condicionado, o asfalto, para enfrentar uma estrada de terra. Por um momento, os vendedores se olharam,
hesitantes. Foi Dr. Fernando quem respondeu primeiro. É uma excelente ideia, Dona Luzia. Uma oportunidade única de aprendizado. Ele se virou para a equipe. A empresa vai pagar por tudo. Felipe, como novo gerente, você está no comando. Organize a viagem. Felipe, o rapaz que uma semana antes temia ser demitido, agora era o líder daquela missão. Seu rosto se iluminou. Será uma honra, Dona Luzia. Nós vamos, sim. Ele olhou para seus colegas. Patrícia e Marcelo, ainda processando a reviravolta em suas vidas, apenas concordaram com a cabeça humildes. Todos os olhos se voltaram para Gustavo, o ex-gerente, o homem que havia começado toda a humilhação. Ele deu um passo à frente, a voz baixa. Dona Luzia, se a senhora permitir, eu gostaria muito de ir. Preciso ver com meus próprios olhos o bem que a senhora está fazendo. Luzia o olhou, viu o arrependimento sincero e apenas assentiu. A viagem estava marcada. No sábado seguinte, o pequeno grupo partiu. Deixaram seus carros importados na garagem e entraram em uma van simples, dirigida por Felipe. As primeiras horas foram silenciosas, enquanto o concreto e os prédios de São Paulo davam lugar a um horizonte verde e infinito. Logo o asfalto macio acabou, e a van começou a trepidar em uma estrada de terra vermelha. A poeira entrava pelas frestas, o sinal de celular desapareceu, e o ar-condicionado lutava contra o calor. Patrícia, acostumada com o luxo, olhava pela janela com uma expressão desconfortável. Gustavo, por sua vez, estava em um silêncio profundo, apenas observando a paisagem, o mundo que ele tanto desprezou e do qual agora precisava aprender. Na hora do almoço, Luzia pediu para pararem em um pequeno restaurante na beira da estrada. Era um lugar simples, com mesas de madeira e chão de cimento. O cheiro era de comida caseira, de feijão cozinhando no fogão a lenha. A dona do lugar, uma senhora sorridente, abraçou Luzia como se fosse uma irmã. Luzia, minha filha, que bom te ver por aqui. Estão com fome? O grupo da cidade, acostumado a restaurantes caros com nomes difíceis, ficou sem jeito. Mas quando a comida chegou à mesa, arroz soltinho, feijão tropeiro, frango caipira e salada colhida da horta, eles entenderam. O sabor era de verdade, de cuidado. Enquanto comiam, Luzia conversou com eles. Aqui na roça a gente não tem muito luxo, disse ela, mas a gente tem um ao outro, uma mesa cheia de comida e um vizinho para conversar vale mais que qualquer coisa chique que o dinheiro pode comprar. A lição era simples, mas profunda. Pela primeira vez, eles estavam entendendo a diferença entre preço e valor. Continuaram a viagem, e a paisagem começou a mostrar a dura realidade da região. Passaram por pequenas propriedades, com casas simples e plantações que pareciam sofridas. Viram agricultores trabalhando debaixo de um sol forte, com ferramentas velhas e tratores que mal funcionavam. Felipe, que cresceu vendo aquela cena, explicou para os colegas da cidade. Estão vendo? Disse ele apontando para um senhor que arava a terra. A terra aqui é boa, dá para plantar quase tudo. O problema é que eles não têm como levar a colheita para a cidade. Os caminhoneiros que passam por aqui cobram um frete tão caro que, no fim, não sobra quase nada para eles. Eles trabalham de sol a sol só para não passar fome. Naquele momento, Patrícia, Marcelo e Gustavo entenderam. Aquela frota de caminhões que eles viram no pátio não era um luxo. Eram a única esperança para aquelas pessoas. Eram a diferença entre a miséria e uma vida digna. Finalmente, no fim da tarde, a van chegou ao Sítio das Promessas. Não era uma mansão, mas uma casa de fazenda grande, simples e bem cuidada, cercada por um pomar e uma horta. A verdadeira surpresa, no entanto, estava esperando por eles. Assim que a van estacionou, dezenas de pessoas começaram a sair das casas vizinhas, caminhando na direção deles. Eram os agricultores da região, homens, mulheres, crianças, todos com sorrisos nos rostos. Eles souberam que Luzia estava chegando com o povo da cidade.
Quando Luzia desceu da van, uma ovação começou. Palmas, gritos de viva, pessoas chorando de alegria. Um senhor de idade, com o rosto marcado pelo sol, se aproximou dela, tirou o chapéu em sinal de respeito e pegou em suas mãos com os olhos cheios de lágrimas. Dona Luzia, a senhora não faz ideia do que isso significa para nós. A senhora nos deu esperança de novo. A gente achava que Deus tinha esquecido da gente aqui neste fim de mundo. Felipe, Gustavo, Patrícia e Marcelo ficaram parados, perto da van, assistindo àquela cena. A gratidão daquele povo era algo tão puro, tão forte, que eles se sentiram pequenos. Ali, eles não eram vendedores de carros de luxo. Eram apenas testemunhas de um milagre. O milagre de uma promessa, feita por amor, que estava prestes a mudar a vida de uma comunidade inteira. A onda de gratidão que recebeu Luzia e seus convidados foi algo que ninguém da cidade estava preparado para sentir. Aqueles homens e mulheres do campo, com as mãos grossas e os rostos marcados pelo sol, não tinham muito, mas ofereceram o que tinham de mais valioso, um carinho sincero e uma gratidão que vinha do fundo da alma. Luzia, com os olhos cheios de lágrimas, apresentou sua equipe. Estes são Felipe, Gustavo, Patrícia e Marcelo, os funcionários da concessionária que vieram de longe para conhecer a nossa terra e o nosso povo. Cada um dos vendedores, que um dia zombaram da gente da roça, foi cumprimentado com abraços e apertos de mão firmes. Eles estavam sem palavras. Naquela noite, Luzia organizou uma reunião no galpão da fazenda para explicar como a cooperativa iria funcionar. Dezenas de agricultores se sentaram em bancos improvisados, os rostos cheios de esperança. Gustavo, Patrícia e Marcelo ficaram em um canto sem saber como agir, sentindo-se deslocados. Foi então que o talento oculto de Felipe, o novo gerente, se revelou. Ele não ficou no canto. Caminhou para a frente, ao lado de Luzia, e quando começou a falar, sua voz não era a de um vendedor da cidade, mas a de um filho da terra. "Meus amigos, boa noite", começou ele, e o tom de sua voz, simples e respeitoso, capturou a atenção de todos. "Eu sei que a vida aqui não é fácil. O meu pai também plantava lá em Minas, e eu sei o que é trabalhar de sol a sol e no fim do mês ver os atravessadores levarem todo o nosso lucro." Os agricultores balançavam a cabeça concordando. Eles viam que aquele moço não estava ali para vender nada. Ele estava ali porque entendia a dor deles. "O que a dona Luzia está fazendo aqui, com a bênção de Deus e a memória do seu José", continuou Felipe, "é dar a chance para que o suor de vocês tenha um preço justo. Essas caminhonetes que chegaram, elas não são da dona Luzia. Elas são de todos nós. Elas são a nossa liberdade." Felipe, então, começou a explicar os detalhes práticos, e foi aí que seu verdadeiro dom brilhou. Ele não usou palavras difíceis de financista. Ele falou sobre a capacidade de carga dos caminhões em sacas de milho, sobre o consumo de diesel nas estradas de terra da região, sobre a manutenção dos motores e a melhor forma de organizar as rotas de entrega para economizar tempo e dinheiro. O conhecimento que ele tinha, que na cidade grande poderia ser visto como coisa de caipira, ali era a linguagem da sobrevivência e do progresso. Gustavo, Patrícia e Marcelo assistiam boquiabertos. Eles, que se achavam os melhores vendedores do Brasil, não saberiam responder a uma única daquelas perguntas. Felipe, o novato que eles desprezavam, estava dando uma aula de como criar uma conexão verdadeira e de como usar o conhecimento para servir e não para humilhar. Quando a reunião terminou, os agricultores fizeram uma fila para apertar a mão de Felipe. O mesmo senhor que havia recebido Luzia com lágrimas nos olhos se aproximou dele. "Meu filho", disse ele, colocando a mão no ombro do rapaz. "Esse seu jeito de falar, essa sua honestidade no olhar. Você é gente da gente. Dona Luzia, a senhora trouxe um anjo para nos ajudar."
Aquele, para Felipe, foi o maior reconhecimento de sua vida. Não foi uma promoção ou um bônus em dinheiro, foi a aceitação e o respeito daquele povo humilde. Ele olhou para Luzia, que sorria para ele com um orgulho maternal, e sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mais tarde, ao redor de uma fogueira, enquanto comiam pamonha e contavam histórias, Luzia, Felipe e os agricultores planejavam os próximos passos. Com um mapa da região aberto no chão, eles traçaram as primeiras rotas, definiram os primeiros pontos de coleta. A cooperativa estava nascendo, não no papel, mas ali, na união daquelas pessoas. Luzia, então, se virou para Felipe, na frente de todos. Felipe, meu filho, disse ela, e o título de filho soou natural. Na semana que vem, se Deus quiser, os primeiros caminhões da nossa cooperativa Sítio das Promessas vão levar a nossa primeira colheita abençoada para a cidade. Será um dia de muita vitória, e eu quero que você esteja no primeiro caminhão, sentado ao meu lado, para a gente entregar essa bênção nas mãos do nosso povo. Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. A honra era imensa. Ele, que chegou naquela cidade se sentindo pequeno e com medo, agora era parte fundamental do sonho de Luzia, parte daquela promessa de amor e fé. Sim, dona Luzia, eu vou, disse ele, a voz embargada pela emoção. Será o dia mais feliz da minha vida. O sol mal tinha nascido e o Sítio das Promessas já estava em festa. O som não era de música, mas dos motores potentes dos 15 veículos da Mercedes, que roncavam suavemente enquanto eram carregados. Homens e mulheres, os agricultores da cooperativa, trabalhavam juntos, com um ritmo alegre e eficiente. Caixas e mais caixas das melhores frutas, legumes e verduras eram empilhadas com cuidado nas caçambas. A primeira colheita da cooperativa estava pronta para seguir seu destino. Luzia observava tudo, o coração transbordando de gratidão a Deus. Ao seu lado estavam Felipe, Gustavo, Patrícia e Marcelo. Mas eles não eram mais os vendedores arrogantes da cidade. Estavam de mangas arregaçadas, ajudando a carregar as caixas, suando e rindo junto com os agricultores. A viagem à terra de Luzia os havia transformado. Eles não eram mais visitantes, eram parte daquele sonho. Quando o último caminhão foi carregado, a comunidade se reuniu em um círculo. Um dos agricultores mais velhos fez uma oração, agradecendo a Deus pela bênção da colheita, pela vida de Dona Luzia e pela chance de um futuro mais justo. Ao final da oração, todos aplaudiram. Estava na hora de partir. Felipe, meu filho, vamos no primeiro caminhão, disse Luzia. Vamos levar essa vitória para a cidade. O comboio partiu, buzinando em festa. 15 veículos brancos, com o símbolo do sol nascente, levantando a poeira vermelha da estrada. Pelas beiradas da estrada, outras famílias de agricultores acenavam, comemorando a passagem daquela caravana de esperança. Dentro da cabine do primeiro caminhão, o silêncio era confortável. Felipe dirigia, concentrado, enquanto Luzia olhava os campos passarem pela janela. Olha só, Felipe, disse ela, a voz embargada. O sonho do meu José, saindo da nossa terra e indo para o mundo. Ele sempre me dizia que a maior riqueza que Deus nos dá não é o que a gente colhe para guardar, mas o que a gente colhe para dividir com os outros. Felipe sorriu, emocionado. Dona Luzia, quando eu cheguei na cidade, eu achava que ter sucesso era usar um terno caro e vender carros que eu nunca poderia comprar. Hoje, olhando para tudo isso, eu vejo que sucesso é outra coisa. É ver o sorriso no rosto daquele povo. É saber que o meu trabalho, de verdade, está ajudando a vida de alguém. No caminhão de trás, Gustavo, Patrícia e Marcelo tinham uma conversa parecida. Eu não consigo acreditar que há poucas semanas eu ri daquelas pessoas, disse Patrícia olhando a paisagem. Eles têm tão pouco, mas parecem tão mais felizes que a gente, tão mais unidos. Gustavo, que dirigia o segundo caminhão, concordou. A gente vivia dentro de uma bolha,
achando que éramos importantes porque vendíamos objetos caros. Mas eles são importantes de verdade. Eles alimentam as pessoas. Nós só vendíamos um status que não enche a barriga de ninguém. Pela primeira vez, eles entendiam a diferença entre ter um emprego e ter uma missão. A experiência de trabalhar lado a lado com os agricultores, de ouvir suas histórias e de compartilhar da sua comida simples e farta, havia lhes ensinado mais sobre a vida do que todos os anos na concessionária de luxo. Após horas de viagem, a paisagem começou a mudar. O verde deu lugar ao cinza e os arranha-céus de São Paulo surgiram no horizonte. O comboio de 15 caminhões, agora na cidade grande, chamava a atenção por onde passava. Mas eles não se dirigiram aos bairros ricos. Seguindo as instruções de Luzia, a caravana foi para uma grande feira livre em um bairro de trabalhadores. A chegada daquela frota impecável causou um alvoroço. As pessoas pararam o que estavam fazendo, curiosas para ver o que era aquele desfile de caminhões brancos. Felipe estacionou o primeiro veículo e os outros pararam em fila atrás dele. Luzia desceu, subiu na pequena carroceria do caminhão e olhou para a multidão que se formava. Com a ajuda de Felipe, ela desenrolou uma grande faixa na lateral do veículo que dizia: "Colheita abençoada direto do produtor, preço justo para quem planta e para quem compra." Mas o que ela disse em seguida ninguém esperava. "Meu povo, bom dia", disse ela, a voz forte e clara. "Nós viemos de muito longe para trazer o melhor da nossa terra para vocês, sem atravessador, com preço de justiça. Mas hoje..." Ela fez uma pausa, e seu rosto se abriu em um sorriso emocionado. "Hoje, esta primeira entrega é um presente de agradecimento a Deus, em memória do meu marido, José. Hoje, ninguém aqui paga nada." Por um instante, a multidão na feira ficou em silêncio, processando as palavras de Luzia. Grátis? Ninguém paga nada? Era algo tão inesperado, tão contrário à lógica dura da cidade, que as pessoas não sabiam como reagir. Então, uma senhora idosa com uma sacola de compras quase vazia nas mãos se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. "É verdade, minha filha? É presente de Deus mesmo?" Luzia sorriu para ela. "É presente de Deus, sim, minha senhora, em nome do meu José. Pode pegar o que a senhora precisar para encher a sua mesa." Aquilo foi o estopim. Um aplauso começou, e em segundos, a feira inteira explodiu em uma celebração de alegria e gratidão. O que se viu a seguir foi uma lição de humanidade. Os agricultores da cooperativa, junto com Felipe, Gustavo, Patrícia e Marcelo, começaram a distribuir os alimentos. Não era uma confusão, era uma festa organizada, cheia de dignidade. Gustavo, o homem que dias antes perguntou se Luzia pagaria com mandioca, agora entregava sacos de batatas para famílias carentes e, pela primeira vez na vida, as lágrimas em seus olhos eram de humildade. Patrícia, que filmou Luzia para zombar dela, agora ajudava uma mãe com 5 filhos a carregar sacolas de frutas e verduras, sorrindo um sorriso que nunca sentiu antes, um sorriso de verdade. Eles não estavam mais vendendo carros, estavam distribuindo bênçãos. Em menos de 2 horas, os 15 veículos estavam vazios e centenas de famílias tinham a garantia de uma mesa farta, tudo graças a uma promessa. A história daquele dia se espalhou. Uma equipe de TV local, que estava na feira por outro motivo, filmou tudo. A imagem daquela agricultora simples, liderando uma frota de caminhões da Mercedes para distribuir comida de graça em nome do marido falecido, tocou o coração do país. A transformação estava completa. Meses depois, a cooperativa Sítio das Promessas era um sucesso absoluto. A frota de caminhões, agora conhecida como a Caravana da Esperança, viajava toda semana, levando os produtos dos pequenos agricultores para a cidade, garantindo a eles um preço justo e uma vida digna.
A região inteira prosperava, e na entrada da cidade de Luzia, uma grande obra podia ser vista. Com os lucros da cooperativa e as doações contínuas da Mercedes-Benz, a Unidade Móvel de Saúde José começava a tomar forma, um hospital sobre rodas, pronto para levar cuidados médicos ao povo do campo. A concessionária, sob a gestão de Felipe, tornou-se um exemplo de atendimento e respeito, e seus lucros, agora divididos com a comunidade, nunca foram tão grandes. Gustavo, Patrícia e Marcelo se tornaram os melhores vendedores, não por arrogância, mas por entenderem que cada venda ajudava a levar saúde para alguém. Um ano depois daquele dia na feira, na inauguração da clínica móvel, Luzia cortou a fita de entrada. Ao seu lado estavam Felipe e um Gustavo transformado. O primeiro paciente, um menino de 6 anos com febre, foi recebido com aplausos. Luzia olhou para a foto de seu José, colada no interior da clínica, e sussurrou: "Conseguimos, meu amor. Promessa cumprida." E assim, a agricultora que foi humilhada por suas roupas simples mostrou que a maior riqueza que uma pessoa pode ter é um coração generoso. A história de Luzia nos faz perguntar: quantas vezes julgamos um livro pela capa? Quantas vezes desprezamos alguém pela sua aparência, sem saber a força, a fé e a beleza que essa pessoa carrega por dentro? No nosso dia a dia, na rua, no trabalho, nós sempre temos a chance de ser como os vendedores no início desta história, ou como o Felipe e a dona Luzia no final. A escolha de tratar o próximo com respeito ou com desprezo é sempre nossa. Se esta história de fé, amor e superação tocou o seu coração, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, para que você não perca as nossas próximas jornadas. Porque existem muitas outras Luzias no mundo, heróis e heroínas silenciosos, cujas histórias de fé e bondade merecem ser contadas. Lembre-se sempre, o valor de uma pessoa não está nas coisas que ela tem, mas no bem que ela faz. E uma promessa feita com o coração, abençoada por Deus, tem a força de mover o mundo.